para solicitar a aposentadoria especial, onde esse documento é exigido, esse documento, na grande maioria das vezes, é feito no último dia em que o trabalhador é desligado da empresa. E essas informações não são fidedignas. Então, isso para a gente causa um trabalho bastante difícil para a gente caracterizar a exposição desse trabalhador para que a gente dê esse benefício para ele. A consequência pior disso para o INSS é a questão da judicialização e esse benefício ser incorporado de forma judicial na instituição. Outra coisa ruim que o E-Social facilitará é a própria questão do monitoramento da contribuição, e aí eu não vejo nenhuma inovação, porque já está tudo estabelecido com relação à legislação, não houve nenhuma alteração de legislação com relação à contribuição quando você tem um trabalhador que é exposto a algum agente nocivo. Então, isso para a gente facilitaria bastante, eu não vejo como prejuízo. Com relação à declaração dos exames, gostaria só de esclarecer, porque nesse momento, inclusive, eu participei da discussão junto com o Ministério, o que nós solicitamos é a notificação do exame que foi solicitado. Em relação ao resultado do exame, a gente cumpre, e a gente, inclusive, consultou a resolução do CFM, que é optativo, não é obrigatória a colocação do resultado do exame, exatamente para proteger o sigilo médico e preservar a integridade do trabalhador. Obrigado. Tá bem. Então, vamos às respostas. Primeiro, doutor Carlos Magno. Dentro daquele assunto, eu queria só fazer mais uma outra observação. Microfone, por favor. Dentro daquele assunto da fiscalização, que eu acho muito antiético da parte deles, sei lá, o errado, eles chegam numa empresa, eles só pedem só os periódicos, ou então pedem só o PCMSO e não pede o PPRA, ou então pede só o PPRA e não pede o PCMSO. Aí, quando a gente vai discutir isso com o empregador, não, vou fazer só o que ele pediu, entendeu? Eu gostaria que isso fosse falado também, por favor. Bom, em relação ao avulso, para ganhar o dinheirinho, o médico tem autonomia para fazer o que ele quiser. Porém, no meu entendimento, está fazendo errado. Eu também acho. Errado. Você tem que fazer um ASO e tem que ter uma evidência de que existe o risco ou não existe. Quando você tem? Com o PCMSO. Então, você também tem que ir lá e discutir isso. Vamos lá. Fazer ASO avulso para ganhar dinheiro, qualquer um aqui pode fazer. Agora, assume a responsabilidade do documento assinado se ele tiver informando uma coisa que não é fato. Segundo, em relação à massa, é isso mesmo. Eu acho que o médico ele pode fazer o PPRA, eu até já fiz PPRA, deixei de fazer, porque o CREA foi atrás da gente que não atuou a gente, logo no início. Desisti de fazer. O médico ele tem autonomia e deve, na sua atuação, se ele tiver a chance de evidenciar um risco, sim, evidenciar o risco, e que seja posteriormente que o PPRA ele é atualizado à medida que haja novos riscos existentes. O PCMSO ele é feito anualmente. Havendo novo risco, o PPRA tem que ser atualizado e o PCMSO, embora ele possa conter algum risco, ele não pode ser um PCMSO avulso, a não ser que o PPRA seja sem riscos passionais. Mas sempre tem que estar correlacionado ao NR7, NR9. O PPRA deve evidenciar os riscos para que eu defina os exames. Claro que na minha observação clínica, se eu observar que está existindo alguma normalidade na investigação, eu detecte que existe uma exposição e existe uma patologia correlacionada, é meu dever não só botar esse PPRA, mas orientar para quem faça o PCMSO e inserir aquele novo risco ali para que novos trabalhadores não incorram naquele risco. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Montes, para ele quer fazer um comentário também. Só complementando a informação da doutora Márcia, o PPRA pode ser feito por qualquer pessoa que a empresa indique, somente que qualquer medição é privativa de engenheiro. Ruído, calor, poeiras, produtos químicos, vibração, consta das atribuições profissionais do engenheiro. Se a gente vai começar a medir calor, medir vibração, nós vamos começar a calcular concreto, começar a calcular carga de engenharia. Então, a engenharia do CREA do Rio Grande do Sul entrou numa briga ferrenha contra os médicos. Os médicos fazem o PPRA não indicando os índices aferidos, e a aferição tem que ser feita por um engenheiro e tem que pagar a ART. Então, por isso que eu quis dizer, ou seja,
A empresa pode indicar qualquer pessoa, até o técnico de segurança. Agora, no momento que for colocado no PPRA índices de avaliação, é privativo essa função do engenheiro. Obrigado, doutor Montes. Só para complementar, no Rio Grande do Sul, nós recebemos no CREMERS denúncia aliás, o colega entrou em contato com o CREMERS porque foi denunciado pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, por estar fazendo PPRA não como recomendado. E aí o problema não é nosso, porque ele não fez nada médico. Aí o problema é com o CREA. Bem, não tendo mais perguntas, antes do encerramento... Opa, perdão. Está sentado, eu não prestei atenção, me desculpa. Obrigado, secretário. João Paulo, do CREMERO, do estado de Rondônia. Bem, eu queria só falar uma realidade de Rondônia. Rondônia está acabando de concluir 2 usinas hidrelétricas. E com a advinda dessas grandes empresas, uma grande quantidade de auditores fiscais, principalmente os novatos que querem mostrar serviço, chegaram em Rondônia. A não recomendação da ANANT de não fazer os exames, para a gente lá é uma grande complicação com os auditores fiscais. Porque as grandes empresas fazem para aqueles pacientes que têm trabalho em altura. Entendeu? Para os que fazem trabalho em altura. Esses novos auditores fiscais vieram para a cidade. E eles cobram isso. Quando tem um PCMSO que não contempla os exames para trabalho em altura, essas empresas, em alguns casos, são autuadas. Entendeu? E a gente discutir com o auditor fiscal que tem a caneta na mão é muito complicado. É muito complicado porque ele não quer conversar contigo, ele quer te dar uma autuação. E até você discutir isso aí, é preferível você colocar os exames, que sai mais barato para a empresa, do que confrontar o auditor fiscal e a empresa ser penalizada pelo auditor. Entendeu? Isso é um grande problema que a gente tem lá. Eu queria também a opinião do Dr. Carlos, que falou sobre o ASUS, né, sobre o PCMSO, sobre o SESMIT, em que tem que o médico que está assinando, o responsável técnico, tem que ter o conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho. Grande parte lá, nós, médicos do trabalho, nós também atuamos como perito judicial. Inclusive, eu tenho pós em perícia judicial e atuo bastante também nessa área. E a gente vê que alguns juízes, tá, até o doutor ali assim, pode até ver, eles, às vezes, nomeiam peritos judiciais, especialistas e bons especialistas na área específica que está sendo nomeado, porém, sem qualquer conhecimento prático da área de medicina do trabalho. E faz um laudo técnico da especialidade muito bonito, porém, sem qualquer relação de nexo causal, ou até com causal, e às vezes até confere nexo, sem sequer conhecer o ambiente de trabalho, sem sequer pisar no ambiente de trabalho, que é um grande problema para nós, assim, eu atuo como assistente técnico, na defesa disso aí. E só uma coisa, aproveitar que está o nosso professor desembargador aí, grandes partes desses peritos usam o livro do nosso professor ali para graduar. E a graduação do Dr. Sebastião é mínimo, médio e intenso, parece, que é 25, 50 e 75. E, às vezes, esses profissionais, por não conhecer o ambiente de trabalho, eles usam a graduação do desembargador. O paciente, às vezes, o colaborador, teve um pequeno passagem pela empresa e já é graduado em que seja leve. Só que o leve do desembargador é 25%. Isso aí é demasiadamente grande para o lapso temporal que esse colaborador teve de trabalho na empresa. E a empresa sofre bastante também com essas graduações. Aí eu queria saber a opinião da mesa sobre esses tópicos. Obrigado. Obrigado, colega. Doutor Carlos. Bom, em relação ao perito, não é só lá não, tá? Tem muita gente que faz perícia e às vezes não vai na empresa. Isso o assistente técnico, que é contratado pelas partes, tanto de uma quanto de outra, tem o dever de evidenciar isso e normalmente, se for um juiz consciente, ele anula aquilo e é indicado novo perito ou que faça com que aquela perícia seja refeita e ele conheça o ambiente de trabalho. Para o assistente técnico, se ele não visitou a empresa, é uma ferramenta fácil de você questionar o laudo. Muito fácil. Tá? Quem não conhece o ambiente de trabalho, tanto o médico, quanto o perito, quanto o assistente técnico, se fizer um laudo em cima de informações puramente das partes, o assistente técnico, contrário, ele tem o dever de levantar o questionamento e ele tem a autonomia de fazer seu próprio laudo.
embora o juiz tenha a liberdade de decidir pelo laudo do perito do juízo ou pelo laudo dos assistentes técnicos. O juízo, quando indica o perito, necessariamente ele não tem a sua definição ou convicção em cima do perito do juízo, não. Ele tem a liberdade de ouvir as partes e decidir por si só. Então não está assim, direcionado, o perito falou, o perito do juiz falou, o juiz vai acatar. Não, o juiz tem o direito e a liberdade de acatar, não, ou até solicitar, se você fizer um bom questionamento, que aquele perito seja substituído. E você comprova, de fato, com evidências, que não tem conhecimento técnico. Isso é difícil, não acontece só lá, no Espírito Santo acontece isso também, e compete ao assistente técnico aí levantar a questão e solicitar a impugnação daquele perito, quiçá para outras perícias, e o juiz toma conhecimento daquilo e ele tira aquela pessoa que não tem capacitação. Bem, considerado a adiantada da hora, vamos para o último questionamento. A colega pode se identificar, por favor? Boa tarde, meu nome é Soraya, eu sou aqui de Brasília. Como que o senhor entende, o senhor que acabou de se manifestar, a questão do risco ergonômico e do risco de acidente no ASO? O risco de acidente, ele deve ser contemplado na NR4, mapa de risco. Tá? Ou quando você faz o mapa de risco lá, você tem uma série de riscos que são evidenciados ali. Risco de acidente, risco de queda, enfim, existe a NR que você delimita, a NR específica para risco ocupacional. Eu não entendo que no ASO tenha que constar risco de acidente. Deve ser constado sim, no mapa de risco. Por favor. Não, foi acidente, risco de acidente, não foi? Ergonômico? A NR7 lá, no seu inicial lá que ele colocou, coloca também risco ergonômico lá no ASO. Ok, por gentileza. Doutor Sebastião. É só para prestar um esclarecimento aqui, que foi na consulta do colega lá de Rondônia, quando eu, no meu livro, menciono os graus de concausa, na realidade eu não criei com percentual, 25%, 70%, não. O que eu estabeleci e está sendo adotado, que quando o adoecimento é resultante de fatores laborais e fatores extralaborais, o perito deve mensurar o grau de contribuição do trabalho e fora do trabalho e atribuir 3 escalas. Por que foi feito isso, sugeri isso? Porque vinha indicado assim, o trabalho atuou como concausa e o juiz tinha uma solidão para julgar. Foi integral, foi parcial, de quanto foi? Então a ideia que foi colocada é o seguinte, se não tiver concausa, é só causa laboral. Ou causa extralaboral, então o trabalho não contribuiu com nada. A ideia, a sugestão é de colocar se é grau leve, médio ou intensa, vai colocar, mas sem indicar percentual, e é uma maneira de fazer justiça do caso concreto. Se o trabalho tiver contribuído intensamente, ele vai informar isso para o juiz que vai arbitrar o valor da indenização, só para clarear esse ponto. Muito obrigado por essa colaboração. Bem, eu quero saber se algum dos palestrantes tem algum comentário adicional. Então, comunicar que os certificados já foram entregues, tá? Então isso aí já foi feito. Nós vamos solicitar para diminuir o tempo do intervalo, era de 30 minutos, mas nós já estamos 30 minutos atrasados. Então tá, fui informado que não tem intervalo, então vamos direto à próxima mesa. Muito obrigado pela participação dos palestrantes e audiência de vocês. Não, estou esperando por ti, meu. Vamos ali para a foto?
Ok, dando continuidade às atividades desse período vespertino, eu já dou sequência. Convido a professora Vera Lúcia Zaia, professora doutora de bioética do Centro Universitário São Camilo e membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, e com muita honra minha professora é orientadora tanto do mestrado quanto do doutorado lá na São Camilo, e uma grande amiga, que vai me ajudar a secretariar essa mesa na rigorosidade do tempo, porque temos a questão logística de voo para várias pessoas. Gostaria de convidar agora o colega João Silvestre da Silva Júnior, que é doutorando e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, especialista em medicina do trabalho pela AMB Anante, coordenador adjunto do curso de especialização em medicina do trabalho da Santa Casa de São Paulo e diretor de relações internacionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Em sequência, já convido também para compor a mesa a minha também queridíssima amiga, conselheira federal pelo Distrito Federal, doutora Rosilane Nascimento das Mercedes Rocha, médica cirurgiã especialista em medicina do trabalho, doutoranda em bioética pela Universidade do Porto e coordenadora da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Ouviremos o Dr. João inicialmente por 30 minutos, em sequência a doutora Rosilane por mais 30 minutos. Dr. João terá sua fala agora com o tema Conhecendo os Fatores Psicossociais, nessa mesa redonda de número 4, com o tema Exame Médico, considerando os fatores psicossociais. 30 minutos, Dr. João. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer à Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CFM pelo convite. E vamos falar um pouco, então, sobre fatores psicossociais do trabalho. Inicialmente, eu queria informar que essa apresentação não tem conflito de interesses e o material é baseado na revisão bibliográfica que eu procedi na minha dissertação de mestrado, que foi defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP, no ano de 2012. O material está disponibilizado no banco de teses da USP, o título Afastamento do Trabalho por Transtornos Mentais e Fatores Associados, um estudo caso-controle entre trabalhadores segurados da Previdência Social. Então, a gente começa falando do mundo do trabalho. O trabalho, na verdade, ele é responsável por integrar socialmente os indivíduos, né? E, a partir do momento que você está se integrando socialmente, você está construindo identidade, você está mobilizando a sua subjetividade, e isso vai trazer interferências no modo de você viver. E, nessas interferências no modo de vida, a gente tem um impacto direto na saúde dessas pessoas que vão estar envolvidas com o mundo do trabalho. Eu trago para vocês um modelo da determinação social da saúde de Dahlgren e Whitehead. Isso já é consolidado nas discussões sobre o processo saúde e doença, onde a gente tem diversos níveis de abordagem de fatores que vão impactar na saúde dos indivíduos. A gente tem aí desde os fatores sociodemográficos, idade, sexo, fatores hereditários, questões relacionadas a comportamento, como estilo de vida de cada um dos indivíduos, a rede social onde ele está inserido, a sua comunidade, e onde a gente tem o trabalho como um ponto muito importante no impacto à saúde desses indivíduos, seja o trabalhador estando empregado ou estando desempregado, ele estando empregado, o ambiente, as condições de trabalho. A partir da interação que ele vai ter com esse ambiente, isso pode gerar uma repercussão sobre o seu nível de saúde. Lógico, a gente vai ter também a importância das condições socioeconômicas, culturais e ambientais, mediando essas interações.
Então, a gente está aqui para discutir saúde de trabalhadores. E, classicamente, se tem a discussão da medicina do trabalho, lá da Revolução Industrial, onde se discutia a presença dos riscos clássicos, né, os físicos, químicos e biológicos, tendo uma relação de causa direta no dano à saúde dos trabalhadores, onde se imaginava que, quando você fizesse uma higiene do ambiente de trabalho, as pessoas deixariam de adoecer. E, infelizmente, não é o que aconteceu, e a história nos conta que a gente precisou evoluir para uma abordagem mais holística sobre a saúde desses trabalhadores, analisando os riscos de uma maneira mais multifatorial, buscando a discussão das concausas, que eu acho que é um dos grandes desafios na vida de quem discute saúde e trabalho, onde a gente tem que buscar determinantes sociais que vão interferir nesse processo, seja catalisando esse processo ou muitas vezes protegendo o trabalhador, e se traz à tona a discussão não só do ambiente de trabalho, mas como esse trabalho está organizado, os processos de trabalho, na qual a gente tem que entender como esse trabalhador vai encarar a sua situação de trabalho, a relação que ele vai ter com o seu ambiente, com os processos de trabalho na qual ele está inserido. Para quem conhece um pouco de ergonomia, vou trazer alguns termos para vocês que são consolidados na literatura internacional. Então, as pessoas que estão inseridas no trabalho, elas têm que dar conta de determinadas cargas de trabalho. Essas cargas elas vão ter variações de ritmo, de demandas, conforme o local que a pessoa esteja inserida, políticas organizacionais, etc. e tal. Essas pessoas elas têm que desenvolver enfrentamentos para dar conta dessas cargas de trabalho. Esses enfrentamentos eles vão variar conforme a capacidade do indivíduo, os seus recursos, as suas necessidades. E, hoje em dia, o que se usa modernamente da chamada resiliência. Então, um trabalhador que é resiliente, ele desenvolve enfrentamentos para poder dar conta de cargas de trabalho. A partir do momento que esse trabalhador interage com essas cargas de trabalho, ele tem que desenvolver esses enfrentamentos, esse trabalhador vai ter alterações fisiológicas, psicológicas, comportamentais, que é o que se consolidou chamar de estresse ocupacional. Então, eu já deixo aqui claro para vocês que o estresse ocupacional não é uma situação sempre danosa à saúde do indivíduo. As pessoas, muitas vezes, elas são cobradas em relação a alguma carga de trabalho, algum desafio, e aquilo vai fazer com que a pessoa, ela até muitas vezes tenha uma melhora do seu nível de saúde, porque ela vai se sentir motivada a entregar aquela tarefa, etc. e tal. O problema é quando esse estresse ocupacional ele vai trazer efeitos negativos à saúde do indivíduo. Então, esse estresse ocupacional negativo, ele seria, então, a resposta do trabalhador às exigências e pressões no trabalho, quando esse trabalhador ele não tem conhecimentos ou habilidades para lidar com as demandas do trabalho, e isso vai desafiar a sua capacidade de se adaptar àquela condição de trabalho. É descrito na literatura que esse estresse ocupacional ele causa uma sobrecarga física, psíquica e cognitiva. E aí a gente tem a ligação direta com as questões relacionadas à saúde mental, que quando a gente avalia só a saúde física, seria mais fácil da gente chegar a diagnósticos e possíveis nexos com o trabalho. Quando a gente entra na seara do mental, do subjetivo, é necessário rever as nossas estratégias de abordagem, e isso na literatura é descrito justamente a exposição a aos estressores ocupacionais negativos, ao aumento das doenças relacionadas ao estresse. Existem três cargas, três tipos de doenças, na verdade, que são diretamente já consolidadas como relacionadas ao estresse ocupacional, que seriam os distúrbios cardiovasculares, os distúrbios osteomusculares e os transtornos mentais. Então, a gente tem uma realidade no mundo do trabalho onde se requer que o trabalhador seja polivalente, que ele se qualifique tecnicamente, que ele tenha uma participação criativa, que ele se adapte a organizações do trabalho, que ele mobilize a sua subjetividade, que ele seja capaz de diagnosticar e decidir. Então, esse trabalhador, para sobreviver no mercado de trabalho, ele tem que ir buscar as suas competências e capacidades, modificando o seu modo de ser, agir e pensar. Completamente diferente do que a gente considera a promoção da saúde do indivíduo, do que a gente considera do que seja uma ergonomia no ambiente de trabalho, onde a gente teria que adaptar as situações de trabalho às capacidades dos indivíduos.
Então, a OIT, a partir da década de 1980, trouxe a discussão de um consolidado de situações de estresse ocupacional que eles classificaram como fatores psicossociais no trabalho. O conceito seria condições laborais em que prevaleçam estressores decorrentes do conteúdo e da falta de controle sobre o trabalho, do mau gerenciamento da organização de trabalho, assim como da presença de condições ambientais desfavoráveis, que podem estar associados a potencial desencadeamento de impactos negativos sobre a saúde, desempenho e satisfação. Então, traduzindo visualmente esse conceito, a gente teria um trabalhador que está no ambiente de trabalho, com determinado conteúdo no trabalho que ele tem que desenvolver e onde vão existir condições de organização de trabalho para que ele desempenhe aquela atividade que ele está sendo contratado. Esse indivíduo, ele, quando entra na empresa, não existe um portal mágico onde ele esquece tudo que ele vive fora da empresa. Esse é um indivíduo que ele tem suas capacidades, necessidades, expectativas. Essa pessoa está envolvida numa rede de hábitos e culturas. Essas pessoas elas têm uma situação de vida externa ao ambiente de trabalho. Então, o risco psicossocial, na verdade, é você entender essa interação do indivíduo com aquilo que ele se depara quando ele está convivendo com o trabalho. E, muitas vezes, a forma como ele leva esse trabalho para a sua casa, ou quando ele traz problemas da sua casa que vão interferir no seu dia a dia de desempenho do trabalho. Então, essa interação do indivíduo e a situação de trabalho vai gerar impactos na sua performance, vai gerar impactos na satisfação dessa pessoa em desenvolver o seu trabalho e, lógico, impactos na saúde desse indivíduo. Então, os fatores psicossociais, existe uma lista de fatores psicossociais que já são descritos classicamente. Eu primeiro trouxe, talvez, o que ninguém pensasse que fosse um fator psicossocial, que é justamente a condição ambiental de trabalho, a exposição aos riscos clássicos, a essa interação que o trabalhador tenha com ruído, com poeira, com risco biológico, com acidentes. Isso pode ser uma situação que vai gerar ao trabalhador um desconforto para desempenhar o seu trabalho e pode ser classificado como um fator psicossocial. Existem os fatores que estão relacionados ao próprio conteúdo do trabalho. Então, a gente teria desde o conteúdo das tarefas, a carga e ritmo de trabalho que é solicitado a ele, a participação que ele tenha no desenvolvimento desse trabalho, no processo decisório, o controle que ele tenha, a autonomia que ele possa desempenhar no dia a dia do seu trabalho, e a questão da jornada de trabalho. Em relação ao contexto mais amplo do desenvolvimento do trabalho, que estaria ligado, vamos dizer, à ergonomia organizacional, a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de carreira, o status daquele trabalho, o salário que ele vai receber por esse trabalho, as relações interpessoais que existem naquele trabalho, sejam as relações horizontais com os próprios colegas, sejam relações verticais com chefias, o papel dessa pessoa na organização, se é um papel relevante para a organização ou não, e a própria interface dessa pessoa, ela ter uma vida fora do trabalho e a vida no desempenho do seu trabalho. Além disso, a própria cultura organizacional da empresa vai interferir para que exista um ambiente de trabalho com maior potencial de dano à saúde do trabalhador ou um ambiente mais saudável para o desempenho das atividades. Traduzindo isso, eu trago para vocês dois modelos teóricos que abordam esses tópicos dos fatores psicossociais do trabalho, porque posso compartilhar com vocês a dificuldade de se discutir, avaliar, abordar, prevenir fatores psicossociais é uma realidade global. Os fatores psicossociais eles são considerados riscos emergentes, classificados pela Organização Internacional do Trabalho e considerada pela Organização Mundial da Saúde como um componente que deve ser levado em consideração no século XXI para quem vai discutir saúde e trabalho. Então, primeiro eu trago o modelo do Karasek, que é um modelo traduzido aqui no Brasil como modelo demanda-controle. Nesse modelo demanda-controle se estudam duas dimensões de fatores psicossociais, que seriam o controle que o trabalhador tenha sobre o seu trabalho, que é o chamado aí autonomia decisória, e você tem as demandas psicoqualitativas que esse trabalhador tenha, tanto qualitativa quanto quantitativa também, as demandas de trabalho.
A partir do momento que você analisa como é que se dá a solicitação de demandas de trabalho e o grau de autonomia que esse trabalhador tenha para desempenhar esse trabalho, você constrói aí um modelo de quadrantes, onde você vai ter uma relação entre baixa demanda e baixo controle, de alta demanda e baixo controle, de baixo controle, vamos lá, baixa demanda e baixo controle, alta demanda e baixo controle, alta demanda e alto controle, e alta demanda e baixo controle. Então, a gente constrói aí essas 4 dimensões para poder entender como é que eu classifico aquela situação de trabalho do indivíduo, onde é reconhecido que a situação onde a pessoa ela tem altas demandas psicoqualitativas do seu trabalho e ele tem baixo controle para poder dar conta dessas demandas que são solicitadas a ele, é um trabalho considerado de alta exigência e é um trabalho considerado como tendo um potencial lesivo maior para o trabalhador, e esse potencial lesivo se classificaria aí com doenças cardiovasculares, distúrbios ortopédicos, transtornos mentais. Mediando essa relação, e as outras situações elas são menos danosas, mas cada uma delas também tem aí o seu potencial de dano, onde muitas vezes, por exemplo, o trabalho do médico, que seria um trabalho onde existe uma alta demanda e um alto controle, é descrito em muitos estudos científicos como sendo, apesar de existir um alto controle, a impossibilidade dele controlar a demanda de trabalho, tendo alta demanda, isso vai gerar dano à saúde do profissional de saúde, especificamente o médico. Mediando essa situação da demanda e do controle, a gente tem um apoio social que estaria relacionado justamente a essa questão das relações interpessoais, e onde, se você tem um ambiente de trabalho onde você pode contar com seus colegas de trabalho, onde você pode contar com a sua chefia, aquele ambiente ele pode ser até nocivo, considerando demanda-controle, mas você se dá bem com seus colegas de trabalho. Então, muitas vezes, isso te protege de um possível dano. Agora, quando você tem uma situação de trabalho danosa, do ponto de vista dos fatores psicossociais, da demanda e do controle, e, além disso, você tem um baixo apoio, um baixo suporte das suas chefias e dos seus colegas de trabalho, isso é muito mais lesivo à saúde do trabalhador e é classificado como uma situação até de isolamento social no trabalho e aumenta a chance do desenvolvimento de doenças que tenham relação com a exposição a esses fatores psicossociais. Um outro modelo que tem sido descrito na literatura e é utilizado para as pesquisas científicas na área de saúde do trabalhador é o modelo chamado do desequilíbrio esforço-recompensa. Nesse modelo, a gente tem 2 dimensões também de fatores psicossociais. A primeira delas seria o esforço, que a gente pode até fazer um pouco de analogia com as demandas do outro modelo. E esse esforço se discute aí a sobrecarga de trabalho, pressão temporal, responsabilidades que o trabalhador tenha e longas jornadas de trabalho. E, em contrapartida à exposição a esses esforços chamados extrínsecos, a gente tem as recompensas que podem advir da exposição a esse trabalho. E essas recompensas não são só salário, gente, mas se você se sente estimado pelos colegas, se você tem um plano de carreira naquela empresa, então vou me submeter àquela situação de trabalho onde eu me esforço muito porque eu sei que mais na frente eu vou ter benefícios quanto a isso. Se você tem uma segurança no seu trabalho, ou seja, eu vou ter o meu trabalho no dia seguinte, eu vou poder me manter inserido no mercado de trabalho. Então, essa relação dos esforços e das recompensas que as pessoas tenham a partir do momento que elas se expõem a esses esforços, é feita uma análise numa balança, onde se você tem um excesso de esforços que não vale a pena as recompensas que você está recebendo, você vai estar numa situação de desequilíbrio entre esforços e recompensa. Essa situação de desequilíbrio é descrito na literatura como fator de risco, aumento de chance do aparecimento de doenças relacionadas ao estresse ocupacional. Mediando essa situação, existe um terceiro componente que foi traduzido como um excesso de comprometimento, que seriam justamente aquelas pessoas que elas se dedicam demais ao trabalho. São pessoas que vivem o trabalho 24 horas por dia,
E essas pessoas, elas, ao não conseguir se desvincular do seu trabalho, muitas vezes elas potencializam determinados esforços e elas se sentem mais frustradas quando não recebem a recompensa adequada. Então, esse excesso de comprometimento, ele muitas vezes media uma situação de risco onde não existe um desequilíbrio. Às vezes há um equilíbrio entre demanda e controle, mas aquela pessoa se dedica tanto àquele trabalho que ela percebe aquilo de uma maneira diferente e, ao ser classificada como alguém que tem um excesso de comprometimento, isso também pode ser uma situação de risco à saúde desse trabalhador. Então, esses dois modelos, eles têm questionários que são utilizados na literatura universal para se estudar esses fatores psicossociais, cada um deles com o seu arcabouço teórico. Eu apresentei os dois para vocês, mais para vocês terem ideia de possibilidades de discutir os fatores psicossociais. Então, o modelo demanda-controle tem um questionário chamado JCQ, que seria o questionário de conteúdo do trabalho, que tem tradução para o português falado no Brasil. E o questionário do modelo desequilíbrio esforço-recompensa também tem um questionário traduzido para ser utilizado aqui no Brasil, que português é diferente do português de Portugal, então existem processos científicos, processos metodológicos para se adaptar a esses questionários. E esses questionários, apesar de serem dois modelos diferentes, com arcabouços teóricos diferentes, existem pontos em comum entre esses questionários, e o que tem sido recomendado cada vez mais é que, quando se vai estudar fatores psicossociais no trabalho, se você puder usar os dois instrumentos, você vai ter uma visão mais ampla da situação psicossocial das empresas, dos ambientes de trabalho que você esteja se propondo a trabalhar. Existe um questionário que tem sido bastante utilizado na Europa, que é o COPSOC, que é o Copenhagen Psychosocial Questionnaire, que ele já traz uma visão dos dois modelos teóricos, mas tentando avançar em outras discussões que os questionários ainda quando foram montados, não tinha se pensado. Mas, infelizmente, o COPSOC ainda não tem uma versão para o português falado no Brasil, então a gente não pode indicar ele como sendo um instrumento de uso aqui no nosso país no momento. É só para vocês terem ciência desse outro instrumento. E justamente esse instrumento COPSOC, ele faz parte de um programa europeu de gestão de riscos psicossociais, que é o PRIMA-EF. O PRIMA-EF, ele busca, a partir de um modelo construído lá na Europa, de identificar os aspectos chaves, as etapas e os melhores princípios práticos e através de exemplos, de como fazer a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Então, o PRIMA, ele traz esses modelos teóricos como sendo indicativos para se fazer diagnóstico de situação de risco psicossocial no ambiente de trabalho, e ele indica aí possibilidades de como fazer intervenção e melhorias desses ambientes. Aqui no Brasil, o SESI tem feito um trabalho bastante importante em parceria com institutos da Escandinávia, que são os países ali, Noruega, Dinamarca, Suécia, que têm estudado mais os riscos psicossociais. Então, o SESI, ele traduziu o PRIMA-EF, que é esse programa de gestão dos riscos psicossociais. Se vocês entrarem no site do SESI, vocês vão conseguir baixar o documento que explica o PRIMA, propriamente dito, e alguns resultados que os países europeus já têm mostrado para a gente. E, basicamente, existe um modelo que serve para você construir um programa de gestão de risco psicossocial, onde você vai ter aí a discussão da situação do estresse relacionado ao trabalho, essa situação de estresse se reconhecer que gera um impacto social, um impacto organizacional, um impacto individual, está à direita do slide. Do lado esquerdo, a gente precisa reconhecer os fatores de risco. Então, a gente tem os fatores de risco na organização do trabalho, os fatores de risco individuais daquela pessoa inserida naquele trabalho, e a gente tem que reconhecer os fatores de risco da inserção social desse indivíduo, porque só a partir desse momento é que a gente, conhecendo essa amplitude de situações, a gente vai poder estabelecer programas e ações preventivas e de intervenção, principalmente sobre os dois aspectos que estão dentro do arcabouço dos serviços de saúde e segurança no trabalho, que seriam sobre os fatores organizacionais das empresas e os fatores individuais dessa relação do trabalhador com seu ambiente de trabalho. O PRIMA, ele traz para a gente, a partir de estudos europeus, a discussão de determinados desfechos que podem justificar
o estudo dos riscos psicossociais e a instituição de medidas de intervenção. Então, a gente tem aí resultados relacionados à saúde descritos na literatura, como situações de acidentes de trabalho que tenham relação com exposição a fator psicossocial, as queixas relativas à saúde física e mental. A questão da satisfação no trabalho e o turnover elevado, a rotatividade, que podem estar relacionados a uma situação psicossocial negativa nos ambientes de trabalho. A questão do absenteísmo e do presenteísmo, então, a frequência elevada de licenças médicas, ou mesmo a situação do presenteísmo, que é quando a pessoa vai trabalhar numa situação na qual a sua capacidade para o trabalho está reduzida, a maior parte das vezes por conta de adoecimento. Os custos econômicos relacionados aí a esses desfechos em saúde, a repercussão que esses desfechos vão levar do ponto de vista econômico. E a questão de se entender a capacidade para o trabalho e a adaptação que essas pessoas têm ao seu trabalho. Então, conhecendo esse ambiente psicossocial, você pode estabelecer estratégias para melhorar qualquer um desses indicadores que seja mais importante para aquele ambiente de trabalho, para aquela situação de trabalho onde você é o responsável por fazer a gestão. Então, eu finalizo trazendo algumas considerações. É importante, então, reconhecer o risco psicossocial nas condições de trabalho. A gente precisa entender a diferença do trabalho prescrito para o trabalho real. Muitas vezes, ao ler o trabalho prescrito, você acha que é muito tranquilo de fazer, mas, na realidade, quando a pessoa se expõe àquela situação, é que vai existir o reconhecimento do risco, porque é justamente a interação do indivíduo desempenhando esse trabalho, e não tem como a gente conhecer essa interação sem ouvir o trabalhador. Muitas críticas existem às ferramentas de avaliação do risco psicossocial, que são ferramentas, questionários, onde se vai levantar a percepção das pessoas sobre o seu trabalho, mas o risco psicossocial é isso. Não é o que você, gestor, acha do trabalho do indivíduo, é o que ele acha a respeito do que ele faz, como ele faz, da frequência que ele faz. Então, a abordagem, a subjetividade, ela é um fator fundamental para quem quer estudar e prevenir risco psicossocial. Entender as situações desfavoráveis no trabalho é fundamental, ou seja, ter essa sensibilidade, porque muitas vezes as pessoas interpretam determinadas situações de trabalho como inevitáveis. Ir trabalhar naquele plantão é puxado mesmo. Se quiser, vai lá. Para ganhar o dinheiro, você tem que submeter aquilo. Isso não é fazer saúde e segurança no trabalho. Então, entender, muitas vezes, que algumas situações que fazem parte do contexto e do conteúdo do trabalho de determinada função, elas devem ser melhoradas, é o ponto fundamental se a gente quer minimizar a exposição ao risco. Então, alguns desafios. Legislação brasileira negligente, não se aborda a avaliação psicossocial de uma maneira mais clara nas NRs, então se fala, tem que fazer uma avaliação psicossocial para trabalhar em altura, você tem que abordar o psicossocial no frigorífico, então nada muito palpável, eu acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades quando a gente quer implementar programas e justificar para os empregadores do porquê que eu tenho que estudar risco psicossocial, né? E o mais importante é que não há limite de tolerância individual para essa exposição de natureza psicossocial, como eu comentei com vocês, isso é individual. Então, às vezes, você tem uma exposição de uma organização de trabalho a um coletivo de trabalhadores e você tem adoecimentos individualizados. Não é porque você não tem, do ponto de vista epidemiológico, uma situação que você possa justificar inicialmente uma necessidade de intervenção, você vai negligenciar a presença do risco. Porque, às vezes, aquele primeiro caso que apareceu para você foi o sentinela. E depois os outros vão terminar aparecendo se você negligenciar essa questão do indivíduo, pensando só no coletivo. E, para finalizar, serviços de saúde e segurança no trabalho, a gente indica que seja possível que vocês ampliem o olhar sobre o uso desses questionários para fazer a investigação. Esses questionários eles têm modelos que são mais curtos, mais longos, de 17 questões, de 23 questões, de 49 questões. Então, existe a possibilidade de você fazer recortes em cada um desses questionários para entender só a demanda, só o controle, só o esforço, só a recompensa.
porque a gente consegue encontrar e mapear situações onde exista aí uma grande carga de enfrentamento do trabalhador para desenvolver o seu trabalho. E aí, fazendo o mapeamento, sim, a gente consegue fazer prevenção, que, afinal, é o objetivo principal da medicina do trabalho, é que a gente possa promover saúde e prevenir adoecimentos, principalmente os adoecimentos que tenham relação com o trabalho. Então, eu agradeço a atenção de vocês e fico disponível para o debate. Obrigado, doutor João. Cumpriu rigorosamente o tempo. Passo a palavra em seguida, já em sequência, para a doutora Rosilane, com o tema atuação do médico do trabalho. Lindo, lindo, doutor João. Obrigada, conselheiro Leonardo, por nos honrar presidindo a mesa, e a minha co-orientadora do doutorado, professora Vera Zairo, obrigada. Bom, aqui na agenda da nossa apresentação, nós vamos falar sobre o que é a especialidade de medicina do trabalho, sobre as competências requeridas ao exercício da medicina do trabalho e sobre a semiologia médica, também abordando a avaliação biopsicossocial. Então, passamos a definir a especialidade. A medicina do trabalho é a especialidade médica que lida com as relações entre homens e mulheres, trabalhadores e seu trabalho, visando não somente a prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, mas a promoção da saúde e da qualidade de vida e da qualidade de vida no trabalho. E aqui a gente passa pela aula do professor João Silvestre, que nós acabamos de assistir, quando ele mostrou os fatores, os determinantes sociais do adoecimento. O que mais eleva a morbimortalidade dos brasileiros são exatamente as doenças que estão relacionadas aos hábitos de vida. Portanto, dentro da atuação do médico do trabalho, também cabe essa avaliação e esse acompanhamento e essa orientação para o trabalhador quanto aos hábitos de vida saudável. Dentro da qualidade de vida no trabalho, como o doutor João falou, nós vamos ter as 3 dimensões: as condições de trabalho, a organização do trabalho e também as relações socioprofissionais. Tudo isso está dentro da atuação do médico do trabalho. E aí eu trago para os senhores uma publicação da Associação Nacional de Medicina, da Associação Médica Brasileira, da AMB, que data de 1968 e que fala sobre o título de especialista que foi assinado entre a Associação Médica Brasileira e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e que traz, então, o título de especialista desde 1968, que a AMB reconhece a medicina do trabalho como uma especialidade. Além disso, o CFM, na resolução número 734 de 1976, reconheceu a medicina do trabalho também como uma especialidade médica. Eu trago aqui, então, para que a gente possa rever quais são as competências requeridas ao exercício da medicina do trabalho. A resolução 1488 de 98 do CFM, ela estabeleceu diretrizes para os procedimentos profissionais e éticos a serem cumpridos por todos os médicos que atendem os trabalhadores. Para tanto, os profissionais deverão ter adquirido no seu processo de formação na graduação médica algumas competências mínimas. E nós temos ainda, e vimos aqui hoje pela manhã, as dificuldades que os médicos têm de entender as atribuições do médico do trabalho, de conhecer a medicina do trabalho e de entender sobre saúde do trabalhador. Por muitas vezes, o trabalhador passa à frente de um médico do trabalho por um atendimento, por um médico de outra especialidade para uma assistência médica, e ele apresenta um agravo à saúde, mas esse médico ele não consegue identificar porque está falha a sua formação lá atrás na graduação em relação à saúde do trabalhador. Obter uma história de exposição ambiental,
ocupacional do seu paciente. Lá atrás, em 1700, o professor Bernardino Ramazzini já nos ensinava que nós precisamos, dentro da anamnese, fazer aquela pergunta: qual o seu ofício, qual o seu trabalho, que atividades exerce. Reconhecer sinais e sintomas das doenças relacionadas ao trabalho, aspectos da epidemiologia, e as fontes de exposição relacionadas com os agentes ambientais. Aqui eu trago que o médico do trabalho ele é eminentemente um clínico, e ele precisa ser um bom clínico, ele precisa estar atualizado, ele precisa fazer diagnósticos de várias doenças, e a gente só sabe interpretar o que procura e só vai pensar no diagnóstico se conhecer a doença. Conhecer as fontes de informação, os recursos clínicos e laboratoriais necessários para o esclarecimento do diagnóstico. Para o exercício da medicina do trabalho, espera-se que, além das competências mínimas, o profissional médico seja capaz de realizar exames de avaliação da saúde dos trabalhadores, incluindo a história médica, uma rica história ocupacional, desde quando o senhor iniciou a sua atividade laboral. Importante destacar, mesmo sem registro na carteira de trabalho, porque muitas vezes o trabalhador ele fala da experiência dele, das experiências laborativas a partir do momento que ele teve um registro na carteira de trabalho. Mas muitas vezes nós sabemos que no nosso país, durante vários anos, o trabalhador ele exerce uma atividade laborativa sem registro na carteira profissional. Diagnosticar e tratar doenças. O médico do trabalho ele faz assistência. E acidentes relacionados com o trabalho, incluindo providências para reabilitação física e profissional. É importante o médico atentar para essa atribuição, para essa questão da inclusão do trabalhador de volta ao mercado de trabalho. Prover atenção médica de emergência. O médico do trabalho ele precisa ter noções básicas de primeiros socorros. Acontece, e o médico do trabalho precisa estar habilitado para fazer esse tipo de atendimento. Identificar os principais fatores de riscos presentes. Não tem como a gente fazer isso de dentro do consultório, precisa visitar o chão de fábrica. Identificar as principais medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, inclusive correta indicação e limites dos usos dos equipamentos de proteção individual. O médico do trabalho precisa também acompanhar o treinamento. Certamente não é ele, na maioria das vezes, que o faz, mas precisa acompanhar, monitorar, saber se o trabalhador ele foi bem treinado, se ele recebeu o equipamento, se está em condições, se sabe utilizá-lo, se realmente está utilizando na sua prática diária. Implementar atividades educativas junto aos trabalhadores e empregadores, sempre com a proposta da educação voltada aos hábitos de vida saudáveis, do trabalho seguro, enfim. Participar da inspeção e avaliação das condições de trabalho, opinar sobre o potencial tóxico de risco ou perigo para a saúde dos trabalhadores provenientes de produtos químicos, interpretar e cumprir normas técnicas e regulamentos legais, planejar e implantar ações para situações de desastres também, participar da implementação de programas de reabilitação, gerenciar informações estatísticas e epidemiológicas. Somente com dados epidemiológicos tratados que geram informações é possível intervir para a promoção, para a correção de atividades, do processo produtivo, para a intervenção dentro de uma avaliação, de uma capacitação daquele trabalhador, enfim. É preciso saber o histórico epidemiológico para iniciar as medidas protetivas à saúde do trabalhador. Planejar e implementar outras atividades de promoção à saúde. Aqui nós falamos, por exemplo, da questão a doutora Márcia trouxe dos exames toxicológicos e nos lembrou de ter um programa fora do PCMSO, mas que seja um programa de prevenção à dependência química. Aí eu trago da semiologia médica. O que é a doença? Já tivemos aqui a aula do professor João Silvestre, mas eu quis trazer
algo para chamar a nossa atenção. A OMS define que saúde não é apenas uma ausência de doença, mas a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Esta é a definição de doença. Na nossa lei, a Lei 12.842, só para eu não perder o meu hábito, que de praxe eu faço isso. Quem leu a Lei 12.842? Desses, quem estudou a lei? Não vale desembargador? Esta lei precisa ser lida e precisa ser estudada, porque esta lei é a lei que regulamenta a profissão do médico. E muitas vezes o médico repete como mantra determinadas afirmações que são equivocadas e que prestam desserviço à medicina. Então, eu convido aos meus colegas aqui presentes a ler e estudar a Lei 12.842, que foi publicada em 2013 e é conhecida como a Lei do Ato Médico. No seu artigo 4º, traz que são atividades privativas do médico. Inciso 13º, atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas. Então, a minha pergunta, como vamos fazer atestação de saúde médica das condições de saúde do trabalhador se nós não fizermos a avaliação física, mental e social? É este ponto que eu quero destacar. O médico, por sua atribuição legal, por sua habilitação técnica, é ele quem faz privativamente a atestação da saúde. E dentro da atestação de saúde, ele precisa saber se o indivíduo se encontra no perfeito bem-estar físico, mental e social. No atendimento ao trabalhador, nós vamos proceder à anamnese completa, rica, detalhada, ao exame clínico, o diagnóstico e a conduta. A seguir, nos tópicos mais importantes, nós vamos ver os pródromos, o início da doença, descrever com riqueza de detalhes todo o histórico da moléstia atual, a evolução ao longo do tempo, as modificações observadas, sintomas, o estado atual do trabalhador. Vamos detalhar o sintoma como caráter, qualidade, fatores agravantes ou fator de alívio, a localização exata da sua queixa de dor, por exemplo, a intensidade, a frequência, a duração, o ritmo, as crises e períodos intercríticos, o que acontece, os dados negativos e relevantes, os sintomas que são associados, focais ou gerais, os tratamentos realizados, a dose, duração, resultado, as repercussões gerais sobre o estado físico e emocional desse trabalhador. Perdão. O significado para o paciente, o que ele imagina ser a sua doença, os medos, as fantasias, as repercussões objetivas sobre a vida do paciente, do trabalhador, principalmente quanto à sua autonomia, em relação à sua família, ao trabalho, à sociabilidade, ao lazer, ao prazer, às atividades da vida diária. Relação do trabalho com a doença, se o paciente menciona ou se você suspeita, verificar o que faz e como faz, as situações incômodas no trabalho, o ambiente físico, pessoal, riscos, ritmo, trabalho noturno, melhoras nos fins de semana ou nas férias, licenças médicas pelo mesmo problema. Isso aqui está ligado, relacionado ao atendimento de todo médico. Para nós, principalmente, nesse item 11, além dessa entrevista, obviamente, nós vamos fazer a inspeção ambiente de trabalho. Na sequência da anamnese, vai-se buscar informação sobre a história patológica pregressa, a história familiar e a história social. Em cada tópico deste roteiro, estarão explícitos alguns dos aspectos a serem investigados quanto ao aparelho psíquico. A ênfase maior ou menor a ser dada a tais aspectos durante a anamnese geral depende de cada caso, já depende da queixa que chega do trabalhador, do paciente, para o médico do trabalho. Portanto,
O médico precisa fazer, durante essa avaliação clínica rica, ele precisa fazer a avaliação do aparelho psíquico. E existem alguns itens a serem observados nessa entrevista. A aparência dele, como que está? Estão as vestes, os adereços, o trato com a higiene, a atitude, a marcha, os gestos, a postura, a consciência, se está lúcido, obnubilado, se está em torpor, se está em delírio, a atenção e orientação no tempo e no espaço, nas perguntas da anamnese, tudo isso aqui nós vamos observando. Na realidade, a gente começa a observar o paciente trabalhador no momento em que ele chega, ou que ele está na sala de espera, ou que ele adentra o consultório. Tudo isso, dentro da ectoscopia e durante a anamnese, nós vamos observando. A memória, fixação, evocação, memória imediata, paranamnésias, recente, remota. Vamos fazendo perguntas de agora e do passado e de passado recente e retardado, e mais retardatário, para que a gente possa avaliar a memória. O pensamento, a afetividade, o humor, os distúrbios do sono, a inteligência, a capacidade de abstração, de raciocínio, de manter a atenção, a senso-percepção, se tem algum quadro psicótico, alucinógeno, os impulsos, se tem vontade, se sabe se autodeterminar, se tem juízo de realidade, se tem crítica sobre o seu estado de adoecimento, a situação existencial atual, falar sobre a questão, o que passou pela adolescência, do namoro, sobre o casamento, se teve alguma separação, se está com algum filho, problema, se tem algum problema na família, enfim. Crise financeira, se faz uso de substâncias psicoativas, como que está a vida sexual, lazer, enfim. Em todas estas situações, o mais importante é perceber o significado que elas têm para o paciente e não para o médico. A valoração é para ele e não para o médico. E nessa perspectiva, o médico do trabalho precisa estar atento. E eu vejo médicos do trabalho peritos e médicos peritos que têm uma certa psicofobia pelo paciente ou pelo trabalhador que venha com algum sintoma de transtorno mental. O que nós não podemos justificar, porque nós temos formação acadêmica para fazer esse tipo de avaliação. O que nos falta é o que nos falta para qualquer outra doença, que é a atualização continuada. Portanto, a formação do médico habilita para a atestação da saúde física e mental do trabalhador. A seu critério, doutor, a seu critério único e exclusivamente, cabe solicitar avaliação especializada em quaisquer das especialidades, não apenas na psiquiatria, mas na ortopedia, na neurologia, na reumatologia, enfim, na cardiologia, em todas as áreas que o médico do trabalho julgar que, pela avaliação clínica dele, ele precisa de uma avaliação mais específica, mais especializada, porque ele já identificou que existe algum problema ali que precisa ser resolvido já de uma forma assistencial, especializada, direcionada para aquele problema. Também é a critério do médico do trabalho um parecer de outro profissional, não médico, por exemplo. Às vezes ele precisa de um parecer de um fonoaudiólogo, por que não? Mas é um parecer que o irá subsidiar em sua avaliação e em sua conclusão. Quem conclui por aptidão, inaptidão, por restrição laborativa é o médico do trabalho, não são os pareceres que o subsidiam. Eu finalizo, então. A doutora Beatriz ainda está aqui? Bia? A Bia é uma amiga de turma que veio do Rio de Janeiro para prestigiar o nosso evento, e eu trago, então, um pensamento, uma frase, um ensino do Albert Sabin. A nossa turma é a turma Albert Sabin da Universidade do Rio de Janeiro, que diz que um cientista que também era um ser humano não deve descansar, enquanto o conhecimento que pode reduzir o sofrimento repousa em uma estante. Graças a Deus, nós médicos nunca devemos parar
de estudar. Obrigada. Obrigado, conselheira Rosilane. Eu vou abrir agora para a parte dos debates. A princípio, eu vou abrir para 5 intervenções. Por uma questão de logística, a gente ganhou um pouquinho de tempo, mas quanto melhor a gente puder aproveitar para o encerramento, acho que todos estão de acordo. Boa tarde, Fernando Lucena, membro da Câmara Técnica de Recife, Pernambuco. Parabéns aos apresentadores, ótimo tema, não muito comum, não muito frequente, difícil, envolve principalmente o primeiro, muita subjetividade, realmente a ergonomia é complexa e fatores biopsicossociais mais ainda, envolve muita subjetividade. Eu gostaria de baixar um pouquinho, assim, trazer essa subjetividade para o dia a dia do médico do trabalho.